Notícias da Câmara. Programa com informações para você ficar por dentro do que acontece no Poder Legislativo de Araçatuba. Notícias relevantes e transparentes sobre os acontecimentos que moldam as decisões em nossa comunidade. Notícias da Câmara. Plenário aprova a criação de comissão especial na área da saúde. E na entrevista do dia, o convidado é o vereador Damião Brito. Hoje é terça-feira, 25 de fevereiro de 2025. O Notícias da Câmara está no ar. Notícias da Câmara. Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha. Muito boa tarde, Suzy. Boa tarde, João, e boa tarde a todos vocês. O plenário de Araçatuba aprovou na quarta sessão ordinária do ano, realizada nesta segunda-feira, dia 24 de fevereiro, um projeto de resolução que cria uma comissão especial de 3 vereadores para promover ações e estudos voltados para a melhoria dos serviços de saúde pública no município de Araçatuba, com foco na prevenção, diagnóstico, acompanhamento e tratamento da doença renal crônica. A matéria, de autoria dos vereadores Luiz Boato, doutor Luciano Perdigão e Damião Brito, foi uma das 5 propostas da pauta aprovadas. O texto teve apreciação em regime de urgência. O vereador Luiz Boato destacou os principais objetivos do grupo criado aqui na Câmara para acompanhar os pacientes na Santa Casa. Acompanhe. Uma grande preocupação. Eu estive conversando com o pessoal da diretoria da Santa Casa, outros vereadores também tiveram, e uma grande preocupação hoje é com relação aos tratamentos de hemodiálise. A gente sabe que existe a preocupação com todos, toda a questão da saúde pública, mas hoje uma grande preocupação da equipe da Santa Casa, da diretoria, é com relação aos pacientes da hemodiálise. Então é por isso que nós estamos propondo. Gostaria de dizer também que na legislatura passada, através de comissão especial que nós criamos, nós conseguimos trazer para o município mais de 5 milhões de reais. Tá? Foram 5 milhões 350 mil reais de trabalho que nós fizemos a partir de uma comissão especial. Então, esse é o grande motivo, essa é a grande justificativa que a gente está colocando hoje esse projeto para criar essa comissão especial. Eu, juntamente com o vereador Damião Brito, o vereador Luciano Perdigão, para que a gente possa, então, buscar recursos, buscar medidas para atender, em especial, esse público. Claro que a comissão não fica limitada a essa, vereador? A gente vai buscar para outras demandas também, mas especificamente para os casos de doença renal crônica desses pacientes que necessitam fazer o tratamento de hemodiálise. O vereador Damião Brito, que integra a comissão especial, também se manifestou no plenário. Eu me sinto feliz em participar dessa comissão, juntamente com o vereador Boato, pela importância que tem em buscar emendas, em buscar soluções, presidente, sobre a doença renal crônica. Até mesmo, que foi lido e é sabido, a questão das pessoas com diabetes. E é uma doença que vai matando silenciosa, do qual, infelizmente, eu tenho a doença e a pessoa com diabetes tem que se precaver mais. E muitos desses casos da doença renal crônica vêm justamente desses pacientes doentes. Então, eu sinto feliz por participar e correr atrás dar melhorias para esses pacientes. De autoria do Executivo Municipal, também foram aceitos os 2 projetos de lei que tratam da abertura de créditos adicionais. Um de aproximadamente 5 milhões de reais e outro de 900 mil reais para fins de readequação orçamentária. Em relação à primeira abertura de crédito, no valor de 5 milhões de reais aproximadamente, o vereador Gilberto Batata Mantovani afirmou que houve um aumento de arrecadação pelo município nos primeiros 2 meses da atual administração municipal, o que permitirá investimento em infraestrutura. Esse é um projeto de autoria do Executivo Municipal, onde manda para essa casa um valor de quase 5 milhões de reais,
que é excesso de orçamento, quer dizer, arrecadou-se a mais do que estava prevendo, e desses quase 5 milhões, aqui o prefeito vai destinar aqui 811 mil para galerias de águas pluviais, 348 mil para guias de sarjeta, calçamento, rampa, e quase 4 milhões de reais aqui para pavimentação. O outro projeto é de 900 mil, que é de... Eu só vou falar já desses juntos, senhora presidente. 900 mil, que é uma transferência do governo federal, aonde ele vai colocar 400 mil reais aqui, né, do esporte, e os outros 400 mil também, 400 mil aqui que vai para a rede de proteção, para assistência social. Então, aí está se arrecadando bem, porque quase 5 milhões aí de excesso de arrecadação em 50 e poucos dias, é importante dizer que dinheiro está entrando na administração municipal. Na sequência, o vereador Arlindo Araújo também se manifestou sobre a abertura de crédito adicional. Esse tipo de projeto vai aparecer com frequência. E nesse caso em questão, o prefeito atual está administrando um orçamento que não foi ele que fez. E dentro do poder discricionário dele, ele está pegando esse dinheiro e vai colocar nas prioridades que ele entendeu que são prioridades. Né? É um direito dele de fazer isso. Então, esse tipo de projeto aparece com frequência, não é nenhum bicho de 7 cabeças nem nada, e é mais para oficializar, né, e legalizar uma manobra que o prefeito tem o direito de fazer dentro do orçamento. E se tem excesso de arrecadação, ele pode dizer, olha, esse dinheiro que entrou aqui, eu vou fazer isso, aquilo outro. É inegável, e é difícil da gente, e nem tem como contestar isso, porque esse poder discricionário, esse poder de definir prioridades, esse poder de escolher onde ele vai aplicar o dinheiro, foi conferido ao prefeito pelo povo. Na medida em que ele foi eleito, falaram para ele, é aquilo que eu já falei, quando você elege um prefeito, você não tem noção do tamanho do poder que você está dando para ele. Um deles é esse, de dizer, olha, eu vou gastar esse dinheiro aqui, ali e acolá. Né? É um direito e uma prerrogativa do prefeito municipal. Uma outra urgência recebeu o aval do plenário em primeira discussão e votação. Trata-se de proposta de emenda à lei orgânica do município, assinada pela vereadora Edna Flor, que busca facilitar a execução das emendas impositivas individuais. Ao justificar a apresentação da proposta, a autora afirmou que é necessário compatibilizar a liberação dos recursos de emenda impositiva com o projeto a ser apresentado. Nós temos a situação de projetos que estão sendo analisados na Secretaria de Planejamento para aprovação ou não, e esses projetos são de duas ordens. Ou projeto de própria autoria do Executivo, né, para cumprir a emenda impositiva, ou projetos apresentados pelas entidades. Ocorre que está acontecendo um descompasso. Por exemplo, há uma entidade que ela está lá com o projeto, ela contratou engenheiro, né, exatamente como precisava, de acordo com o projeto, de acordo com a emenda impositiva que foi destinada a ela, contratou engenheiro e apresentou o projeto na Secretaria de Planejamento. E o projeto está sendo analisado. Tem até um caso concreto que eu tenho o protocolo aqui. O projeto está sendo analisado dentro do prazo que está previsto na LDO, que foi anteriormente votado ano passado, está tudo certo. Mas, enquanto isso, na Secretaria, onde essa emenda vai ser, o recurso vai para uma secretaria, no caso a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde já informou a entidade que, como não tem projeto aprovado ainda, a emenda vai ser devolvida aqui para o Legislativo. Aplicou uma impossibilidade técnica de cumprir com essa emenda. E está correto também, ela faz menção à Lei 4.320, de 64, dizendo que há um entendimento, né, que essa lei que deve ser obedecida, e essa lei fala expressamente que não se libera recursos se não houver projeto aprovado.
Só que aí nós temos dois problemas. Após a Lei 4.320, nós temos a Constituição Federal, e ela, posterior, obviamente, e no artigo 166, ela disciplina as emendas impositivas. E ela diz, então, que essas emendas elas precisam ser cumpridas. Mas a gente entende que seja importante compatibilizar a Constituição com a Lei 4.320, que está vigente, embora a Constituição se sobreponha, mas a Lei 4.320 ela está vigente. É uma das leis, uma das poucas leis bem antigas e que até hoje ela é muito bem utilizada. A gente brinca no mundo jurídico que é a lei que pegou, essa Lei 4.320. Então, ok, precisamos compatibilizar. Ora, como é que nós vamos devolver para o Legislativo um recurso para remanejamento, enquanto o projeto está sendo analisado lá na Secretaria de Planejamento? Então, este é um caso que a nosso projeto busca corrigir. De que forma? A Prefeitura não pode liberar recursos sem projeto, ponto final. Porém, pode-se aguardar, enquanto o projeto está sendo analisado, e tem prazo para isso, mas enquanto ele está sendo analisado, não libera o recurso, mas também não devolve a emenda aqui para ser remanejada. O vereador Gilberto Batata Mantovani elogiou a iniciativa da autora da proposta. O vereador Arlindo Araújo ressaltou que é necessário haver um bom senso entre os servidores técnicos da Prefeitura na análise de projetos propostos pelas entidades destinatárias das emendas impositivas. Infelizmente, essas coisas estão acontecendo por uma coisa básica, Bom senso. Tem que ter bom senso. Se o projeto está lá para ser apreciado pela própria Secretaria de Planejamento, ou a Secretaria de Planejamento aprecia logo essa encrenca, ou a outra secretaria espera que aconteça essa aprovação. Não pode mandar assim, nós não vamos fazer. Você que se lasque para lá e pronto, e acabou. Nós não podemos esquecer que existem algumas entidades que fazem o que o governo deveria fazer. Prestam um serviço voluntário, vivem de migalhas e conseguem, eventualmente, agora implementar uma melhoria nessa prestação de serviço para a população e, na maioria das vezes, os mais carentes. Aí a prefeitura chega na praça e fala, você não fez o projeto da praça. O vereador lá tem que fazer o projeto da praça. Quem faça o projeto da praça, que é a própria prefeitura que faça esse projeto. Veja lá o que tem que fazer. Se faltou recurso, complementa, é o que já foi explicado aqui. Eu percebo que é falta de vontade. O vereador Carlinhos do Terceiro sugeriu que a Prefeitura reúna as instituições que prestam serviços à população para explicar como elas devem se ajustar e formatar os projetos, a fim de ser contempladas com os recursos das emendas impositivas. Eu estive conversando em alguns asilos e eu percebi eles estão todos perdidos. Eles estão perdidos. Eles estão falando que está muito burocrático. Então, o que eu entendo? Que a administração deveria fazer uma reunião com essas entidades, e principalmente essas que estão aí tendo esses benefícios, direcionamento, canalizando esses recursos, para orientá-los e fazer uma coisa uniforme, se tornar uniforme essa informação. Porque cada uma que eu fui, uma está mais perdida que a outra. Eles estão se trocando informações, mas que as informações que eles estão obtendo são informações vazias, porque estão tudo assim perdido. Apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamento, o projeto de decreto legislativo aceito em plenário confirma o decreto municipal número 23.745, de 22 de janeiro de 2025, que trata da nomeação do Conselho Diretor do Fundo Pro Esporte Amador. E em virtude do ponto facultativo de Carnaval, na próxima segunda-feira, dia 3 de março, a 5ª sessão ordinária do ano da Câmara Municipal de Araçatuba será realizada na quarta-feira, dia 5, às 7 horas da noite. E o vereador Damião Brito é o convidado para participar da entrevista do dia desta edição do Notícias da Câmara. Confira o bate-papo com o repórter João de Paula. Notícias da Câmara. Entrevista.
E o Notícias da Câmara desta terça-feira recebe a presença do vereador Damião Brito aqui no nosso estúdio. Vereador, seja muito bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, participando desse importante programa aqui, né, para levar informação aos munícipes. Vereador, o Poder Legislativo para o senhor não é nada estranho. Atualmente o senhor está exercendo o primeiro mandato seu como vereador, mas já conhece os bastidores do Poder Legislativo, porque já foi assessor aqui na casa de alguns vereadores e também um facilitador, um mediador de outros tantos que também passaram aqui pela Câmara. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse seu conhecimento, do seu trâmite dentro da Câmara antes de assumir o primeiro mandato aqui como vereador. Na realidade, antes de estar dando assessoria, antes de participar na Câmara, né, efetivamente, eu já tinha esse trabalho à frente do Sindicato dos Agentes Autônomos, onde nós sempre pedia aos vereadores algum tipo de projeto de lei em prol de alguma categoria, né, que tinha vários, entre eles das casas lotéricas, né, empresas de cobrança, na época aqui de uma repercussão dos bingos, e posteriormente eu várias vezes fui convidado para ser assessor. Até que numa dessas oportunidades eu aceitei o convite na época do vereador Denilson Pichitelli. Perfeitamente. E dessa última experiência como assessor, o senhor se lançou como candidato, obteve o apoio aí de aproximadamente 1.400 eleitores e chegou ao seu primeiro mandato aqui na Câmara. Da expectativa à realidade, de fato. Quais são os principais desafios pelos quais o senhor tem passado nesses últimos quase 2 meses aqui na Câmara? Olha, da expectativa nós temos muito. Só que hoje você tem a mesma responsabilidade, só que você, costumo falar, está com a caneta na mão. Porque hoje, como vereador, eu posso fazer um requerimento, eu posso propor um projeto de lei para melhorar alguma categoria ou alguma comunidade. E complementando a pergunta anterior, além do Denilson Pichitelli, eu dei assessoria para o Evandro Molina, né? Certo. Também para o Manuel Guimarães, para o doutor Alceu, aonde várias pessoas pediram para eu ser candidato. Então eu vi que eu já estava bem preparado e aceitei o desafio. Um desafio este que eu tinha que ouvir até do meio político: não, sai fora. Você tem que ter dinheiro para entrar na política. Sem dinheiro você não consegue. Aquela velha conversa. Aí eu me lancei candidato, aceitei o desafio e graças a Deus nós tivemos aproximadamente 1.400 votos, né, dessa população que confiou, que confia e quis a mudança. Perfeitamente. Agora o senhor é vereador de toda uma cidade, não só dos 1.400 que votaram, mas de toda uma cidade de mais de 200 mil habitantes. Na sua avaliação, como tem sido o seu perfil, né, de apresentar requerimentos, indicações ao prefeito? Inicialmente, o senhor se considera um vereador que, ligado à base de sustentação do atual prefeito, o senhor se considera um vereador independente? Como o senhor se posiciona hoje na Câmara? Eu sou um vereador independente, mas sempre procurando o diálogo, né, com o prefeito municipal, com os demais secretários, porque tem que haver esse diálogo. Porque se não houver esse diálogo, aí as coisas não andam. Aí o vereador acaba sendo o último a saber e o primeiro a ser cobrado da população. E eu sou muito cobrado. Né? É aqui que eles vêm. Eles me param na rua e eu sou um vereador que eu gosto de estar lá no problema, eu gosto de ver de perto, eu gosto de estar conversando com os moradores. Então esse é o meu diferencial. E sempre foi. As pessoas, alguns falam, né? Mas caiu a ficha? Não tem ficha para cair. Porque eu já fazia o trabalho de vereador. Eu só não tinha o mandato e a caneta na mão, como eu tenho hoje. Perfeitamente. E, vereador, e quais são exatamente as proposituras que o senhor destaca nessa... A gente está indo para a 4ª sessão ordinária do ano, assim. Quanto a requerimento, por exemplo, quais são os principais temas que o senhor se destaca, nos quais o senhor se apoia para poder fazer os questionamentos ao prefeito? Nós fizemos alguns requerimentos, dentre eles, a questões da Caranrezec, que eu costumo falar que é a via da morte. É uma região que foi totalmente desprezada ao longo dos anos pelo poder público
e vem se agravando. Se você ver na pesquisa, houve mais de 10 mortes naquela região. Só na semana passada, quando eu fiz o requerimento, 2 acidentes graves. Então, o poder público tem que tomar uma providência. Aqueles moradores, além da questão da segurança, que ali não tem iluminação, ali além desses acidentes, aconteceu que 2 motoqueiros perderam a vida. Vamos situar que trecho da Caran-Rezec seria exatamente? Entre ali a Marcílios Dias, né, Jorge Melen Rezec e o bairro Taveira, Correto. que é mais populoso. Antigamente só tinha o bairro Taveira e depois os acampamentos. Hoje não, ali está se estendendo e os loteamentos estão crescendo. Então ali você tem o Aimoré, você tem o Paquerê, você tem outro condomínio ali para frente. E o Aimoré já está avançando com mais de 600 casas. Então o fluxo ali é intenso. Por uma via no escuro, por uma via sem acostamento, totalmente perigosa. Além disso, tem a infraestrutura. Porque ali você não tem um transporte público, depois de muita luta nós conseguimos que ele adentrasse uns 3 horários, mas ainda falta né, para atender essa demanda. Ali não tem um serviço de correio. Ali a água no final da tarde, tem dia que não sai água devido à pressão. Então são N problemas enfrentados pelaquela região. Até mesmo a questão mais simples, que é a roçada de mato. Os moradores estavam fazendo ali uma vaquinha, olha só, uma vaquinha para poder limpar o bairro. Aonde na semana passada, na sexta-feira, eu conversei com o secretário do governo, fui prontamente atendido, né, expliquei para ele. Nem passou por requerimento, teve um tete-a-tete mesmo. Exato. Porque é umas coisas que é um absurdo. Os moradores, cada um tirar R$50 do bolso para poder pagar o serviço de roçada. Aí eu, como que eu estou no grupo dos moradores e acompanhando, eles cobrem isso de mim, eu liguei diretamente para o Marcelo Teixeira, onde prontamente falaram, se não fizesse o serviço na sexta, hoje estaria fazendo totalmente o trabalho de limpeza. Porque além desse trabalho, está aparecendo o quê? As cobras, por falta da limpeza. Muitas cobras, escorpião e mais o roubo, que nós oficializamos também, a Polícia Militar, né, a Guarda Municipal, para estar fazendo a ronda no local. Porque o local, para você ver, é um local que ele tá abandonado e está dividido. Entre as casas e a via, ali a Caran-Rezec, tem um morro de terra. E com Murundum ali, com bastante mato, dividindo aquele bairro, onde atrapalha até para os Uber estar chegando ao local. Perfeitamente. Então, assim, a gente está falando de pessoas que são pagadoras de impostos, né? Têm as suas obrigações a cumprirem e estão exigindo que seus direitos também venham na mesma proporção, né? Porque são cidadãos. Uma pessoa que não recebe uma correspondência em casa pelo correio é como se ela não existisse, mas ela paga imposto, mas também não tem em contrapartida a infraestrutura necessária para que seja reconhecida como um cidadão ali, né? Então é necessário isso. Isso, exato. Aí ela paga o seu imposto, ela tem que pagar a sua energia, tem que pagar a sua taxa de iluminação, e a iluminação nos bairros que estava precária, através de ofício, a empresa adiantou lá, né? Trocou todas as lâmpadas agora pela LED, mas continuamos com esse problema do acostamento e da iluminação no trecho entre a Marcílios Dias e o bairro Taveira. Então o senhor tem cobrado isso por meio de ações oficiais, como indicações, requerimentos, mas também tem uma gestão pessoal com o pessoal da prefeitura para que sejam dadas as soluções. Exato. Tem que ser feito junto isso. Tem que ser feito junto. Tem que ter o diálogo entre a população, o vereador e o prefeito. Porque a população, antes dela cobrar o prefeito, ela vai cobrar o vereador. E o prefeito já nomeia os secretários e diretores para dar conta do recado. Então, vai criticar o prefeito, mas ele nomeou o secretário, a responsabilidade é dele. O braço estendido dele, Estendido. né?
O braço estendido é dele. Então eu procuro ter esse diálogo com todos os secretários. Se eu ver que estiver fazendo corpo mole, igual já fizeram no passado, nós vamos para cima, nós vamos reivindicar e nós vamos levar o povo. Se tiver de levar o povo na Câmara Municipal, igual eu já fiz no passado, se tiver de levar o povo na frente da prefeitura, eu não tenho problema nenhum. Mas antes de tudo, eu procuro diálogo e que se resolva o problema daquela comunidade ou daquela rua. Às vezes vê um buraco ali, um simples buraco. Não, aquele buraco não está atrapalhando a vida só daquele morador para adentrar a garagem, mas está atrapalhando mais de 80, 90 moradores que utilizam aquele trajeto. Perfeitamente. O senhor tocou num ponto de infraestrutura que, na verdade, na cidade não é, entre aspas, aí, não é privilégio, na verdade não é uma exclusividade só das regiões nobres, do centro. O senhor vem, por exemplo, de uma comunidade ali de um setor periférico, né? Fora do município, bem dito, né? Que é justamente, fora do município não, fora da região central, que é do Águas Claras. É um lugar que padece muito, assim como outros bairros ali próximos, assim, vereador? Precisa a municipalidade ter olhares mais sensíveis para aquela localidade? Padece. Eu sou um vereador que eu ando nos 4 cantos de Araçatuba. Em que pese eu moro ali no bairro Águas Claras. Até colocaram o apelido de mim Damião Sem Fronteira. Porque nós estamos em todos os lugares, né? É Água Branca, Jussara, Porto Real, onde nós fazemos esse trabalho. E no Águas Claras, nós imploramos pro ex-prefeito municipal fazer um campo, cara. Não fizeram. Sabe o que nós tivemos que fazer junto com o pessoal ali do bairro, do time Águas Claras? Colocar 2 traves do lado da UBS. Você vai lá à tarde, você vê cheio de crianças. Então falta esse olhar na questão do esporte, na questão da educação, porque no Águas Claras ali ficou a Deus dará. Fizeram a quadra, que vai ser motivo de outro requerimento, poliesportivo, no meio do nada. Começaram, nunca terminaram. Então, quer dizer, é um absurdo. Antes da prefeitura fazer alguma obra, eles têm que estudar o local e ouvir a comunidade. Nada melhor do que a comunidade para saber onde vai ser instalado determinada obra ou determinado projeto, que seja um playground, que seja uma quadra poliesportiva, entre outros. Então quer dizer que nos orçamentos, quando for para discutir o orçamento, as plenárias participativas são muito importantes, justamente para poder criar esse canal de interlocução entre a sociedade e o poder público, não é? Essas plenárias são de suma importância, onde eu peço para a população participar. Eu tenho um grupo de WhatsApp, amigo Damião Brito, né? Eu tenho um grupo ali do bairro Águas Claras, que abrange Águas Claras, Atlântico e Porto Real. Que às vezes a pessoa já manda no grupo, você já vê determinado problema. Então você já faz o pedido, quando é uma coisa mais grave, igual na Chácaras Moema, que estava intransitável, eu vou até o local, além de fazer a solicitação para a secretaria responsável ali, no caso, seja meio ambiente, seja a SOSP, entre outros. E é de suma importância a participação popular. Porque a partir do momento que você não participa, você está dando o direito para outra pessoa falar por você. É a mesma coisa. Eu não voto porque eu estou de saco cheio de política. Você não vota, mas você vai querer reclamar depois? Se você tem a melhor arma na sua mão, que é para mudar e que é democrática, é o voto. A partir do momento que você deixa de votar, e nós tivemos isso aí, claro, aqui em Araçatuba, na eleição passada, ficaram quase 36 mil pessoas sem ir lá declarar seu voto. Falaram que na época foi por conta da pandemia, aí vem as justificativas meio furadas, assim, né? Na realidade, então, a pandemia, vamos lá... Contribuiu, mas foi 2019, mas 2024 agora estava tudo ok. Sim. Então, quer dizer, é a preguiça, essa é a realidade. A preguiça das pessoas irem lá e querer a mudança. São tudo igual. Tudo igual não. Você tem que votar para poder mudar. E adotar um vereador e acompanhar esse vereador, né? Exato. Eu sou bem cobrado, o meu WhatsApp é da comunidade, tanto que agora está com os meus 2 assessores, minha esposa também tentando responder, né? Pegando as demandas, porque senão não dá conta. Perfeitamente. Vereador,
essa participação sua no Notícias da Câmara se tornará periódica. Então quer dizer que pelo menos a cada 30 dias a gente vai se reunir aqui para poder exatamente dar publicidade às suas ações que refletem no bem-estar da coletividade, tá ok? Estarei sempre presente. Só para destacar aqui rapidamente, nós temos hoje, que é motivo de requerimento, as questões dos animais soltos. Esses animais soltos não estão tendo fiscalização. Não tem. Então, fiz o requerimento porque hoje a responsabilidade de capturar esses animais está pelo meio ambiente. Não tem nada a ver. A responsabilidade tinha que ficar com a guarda municipal, porém com uma equipe diferenciada. Porque o guarda está uniformizado, o guarda vai tocar o cavalo, vai tentar ainda com moto. Eles não têm aquele... O manejo e a ferramenta de trabalho. Então, vou sugerir ao prefeito que vote para a Guarda Municipal, mas não sei se contrata ou remaneja lá 2 funcionários para aquele setor para ficar responsável, porque hoje não temos fiscalização, estamos perdendo munícipe nesses acidentes horríveis. E se você fazer uma pesquisa, todo ano, todos os anos, teve... E vai ter. Escreve o que eu estou te falando. Até dezembro vai ter mais morte, porque os cavalos, bois, entre outros, está solto e ninguém faz nada. Não tem essa responsabilidade de fiscalizar, de fazer apreensão e cobrar do dono. Perfeitamente. Essa foi a participação do vereador Damião Brito aqui no Notícias da Câmara, a quem eu já agradeço pelo fato de estar aqui com a gente. O agradecimento é todo meu, né, por levar essa informação à população. Vocês estão de parabéns e estarei sempre presente quando o chamado for. Notícias da Câmara. Termina aqui mais uma edição do Notícias da Câmara. A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria. E os trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Notícias da Câmara é uma produção da Diretoria de Mídias Institucionais da Câmara Municipal de Araçatuba. A você que sempre nos acompanha, muito obrigada pela audiência e uma boa tarde. Uma boa tarde e até o próximo programa.